eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a sua presença aumente. Oh, 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 oh. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a sua presença aumente. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Seja adorado nessa noite, Pai. A Ti a honra, agora o louvor sempre, Deus. Nos faltam palavras diante de Ti, Deus, para agradecer, Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu abraço sobre nossas vidas, ó Pai. Que nessa noite seja mais uma noite abençoada, aonde o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de abraçar a cada um, Deus, que está assistindo, que irá ver este vídeo. Deus, aonde alcançar uma vida estiver ouvindo, Pai. Que através desse louvor já comece a ser impactado, ser transformado pelo Teu amor, Pai, que nos muda, que nos molda, que nos faz entender, que nos faz querer mais, que nos faz, Deus, chame por Ele, por isso não importa se você passar no fogo, e se Ele estiver, será uma maravilha, pois ali estará com você, creia nisso. Oh!
sabe onde correr, você sabe onde buscar a paz. Eis, nessa hora o Senhor se faz presente. Não se iniba com o momento que você está vivendo. Não se prenda com o que aquilo o mundo te apresenta nessa hora. Pois existe uma ordenança do Senhor. Existe uma palavra direta do céu sobre a tua vida. Que Ele é contigo, que Ele te ajuda, que Ele te guarda, que Ele te protege. Por isso, mediante a um problema ou situação, caminhe pelo fogo. Ande no vale da sombra da morte, pois mal algum não temerei, pois ali o Senhor estará comigo, com você. Creia nessa palavra. Sempre o Senhor estará do teu lado. Convide-o. E a sua história mudará neste momento. Enxugue as suas lágrimas. Prepare o teu coração, pois as boas novas, mais uma noite adentro do teu coração, fortalecendo o teu espírito, trazendo paz, refrigério ao teu coração e dizendo que com Ele você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando nessa noite mais uma live do Ministério Compartilhar, Comunidade Cristã em Guaratinguetá, que fica na rua Coronel Tamarindo, número 218, bem em frente ao Supermercado Extra, ali no bairro da Pedreira. Eu quero agradecer a você pelo carinho aí da sua audiência, você que Amém. Todas as quintas-feiras tira aí um tempo para compartilhar conosco, para meditar na palavra de Deus, para adorar ao Senhor conosco. E isso tudo é algo importante para as nossas vidas, porque é o amor de Deus sendo ministrado, é o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações pela infinita graça e presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só aproveitando também esse primeiro momento, gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever no canal da igreja Ministério Compartilhar, não é? Ali nós temos vários conteúdos cristãos, várias lives, várias mensagens de Deus endereçadas ao seu coração. Você pode se inscrever também, compartilhar ali os vídeos, que será uma bênção para que esse conteúdo seja bem aproveitado. Está aqui conosco nosso irmão Leônidas, né? Meu parceiro de live, meu companheiro de ministério, meu irmão abençoado. É sempre uma satisfação tê-lo conosco aqui, me ajudando aí, contribuindo, para que a palavra de Deus entre na sua casa, no seu trabalho, alcance a sua vida e gere o tão esperado propósito de Deus nos nossos corações. Irmão Leônidas, boa noite, meu querido, graça e paz. É sempre bom tê-lo aqui comigo. Amém, pastor. Deus abençoe também. Fico grato, alegre por essas palavras, né? Eu sei que estamos nessa caminhada junto e esse propósito, ele nasce não de interesse, mas sim de amor, de alegria, de convivência, de amizade, assim como você que está aí desse lado, né? Deixando aqui tantos comentários, o João, minha mãe, minha esposa, amigos, minha tia em São Paulo, Rafa, Vá, meus amigos, ao Ítalo lá em Mogi das Cruzes. Deus tem abençoado, Deus tem alcançado. Você que está nos vendo nessa hora, vai deixando aí seu pedido de oração, vai compartilhando, vai percebendo o que Deus tem feito em cada momento que você tem reunido, parado para refletir junto conosco a palavra do Senhor. Eu sei que isso tem alimentado a tua força, a tua alegria, a tua paz, tem feito que você caminhe. Por isso não perca esses momentos, pois o mundo se encontra triste, pastor. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que até a tristeza ela solta de alegria, né? Não foi assim com o rei Davi? Exatamente. Justamente, perante o Senhor, até a tristeza salta de alegria, não é? Uma palavra magnífica ali no livro de Jó. Graças a Deus. E nós vemos, queridos, que tudo isso, nós estávamos agora há pouco conversando aqui, né? Antes da live. Verdade. E o mundo, ele vive assim, infelizmente. O mundo, a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, infelizmente, esfriaria. O homem hoje, ele acha que porque às vezes ele é desonesto, todo mundo é desonesto. Exatamente. Às vezes porque ele é malicioso, ele acha que todo mundo é malicioso. Às vezes ele acha que porque ele é incrédulo, ninguém tem fé. Mas o mundo está no maligno. Não é? O mundo. Mas eu e você estamos
em Jesus Cristo nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Amém. Então, nós estávamos até conversando um pouco sobre isso, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão a sua força. E o propósito da palavra de Deus não é trazer julgo, não é trazer fardo, não é trazer condenação. O propósito da palavra de Deus é trazer mudança no homem interior, mudança no seu coração, mudança na sua mente, né? Como a Bíblia diz, metanoia, a palavra grega, mudança de mente. E eu tenho certeza, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. E a palavra de Deus, ela vai sendo ministrada, e uma hora o Espírito Santo de Deus há de entrar no coração de todos e fazer uma obra. Assim nós esperamos, até porque o propósito de nós ministrarmos a palavra de Deus é esse. É levarmos Jesus Cristo até as almas aflitas, as almas ansiosas. Levar Jesus Cristo, a palavra de Deus viva, para que esse maldito pecado, essa herança pecaminosa que o homem herdou através do pecado de Adão e Eva, por causa da desobediência, caia por terra, e através da entrega e da obediência à palavra de Deus, as misericórdias do Senhor sejam renovadas nas nossas vidas, e a graça de Deus nos alcance, para que nós possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. E você pode estar deixando aí, não é, o seu pedido de oração. Nós vamos estar aí olhando para fazer, no final dessa live, orar, interceder por você. Nós temos visto muitas vidas sendo abençoadas, e o importante é isso, é que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas. Para isso nós estamos aqui, para ministrar, para isso nós estamos aqui, para nos colocar da presença de Deus, para que Deus nos use da nossa vida. Satanás, infelizmente, ele tem usado a vida de muitas pessoas, né? Para provocar discórdia, para magoar o coração das pessoas, para produzir, através das suas atitudes, falatórios profanos, enganosos, né? Mas nós estamos aqui no objetivo de levar Jesus Cristo ao coração de todos, para que toda essa maldade caia por terra e o amor de Deus resplandeça cada vez mais e mais em nossos corações. Quero mandar um abraço aqui, irmão Lê, para o Eric Oliveira, ele pede oração pela sua família. Eric, meu querido, que Deus abençoe sua vida. Saiba que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Deus manda te dizer que o inimigo tem se levantado contra a vida da sua família. E ele te diz, a palavra do Senhor que está no Salmo de número 91, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Você e os que são seus serão guardados e preservados pelo Senhor. Eric, creia nisso, e seus olhos contemplarão as palavras que eu estou te dizendo nessa noite. E aí cabe a você o seu particular com Deus e a sua gratidão ao Senhor. Mas seus olhos verão a vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quero mandar um abraço para Fátima também, Fatinha, irmão Gilberto, o irmão Benedito, Benê. Deus abençoe, Benê. Estou muito feliz, né? Porque você está trabalhando, você está longe, mas você está pertinho de nós. É muito bom ver você nos cultos, ver você conosco na igreja. O irmão Benê, que faz parte também desse trabalho que é direcionado pelo Ney, né? Maravilha, né? Esse trabalho de arrecadação de cestas básicas, entregas de alimento. Ney, um abraço, meu irmão, para os dois Ney, para o Ney do Jardim Aeroporto, que também trabalha, para o irmão Lucinei, para o irmão Braz, para o irmão Walter, abençoado também, junto com o Benê, todo mundo nesse propósito, saindo, rodando, né? Cada um ali no seu propósito, entregando as marmitas, orando pelas pessoas, levando os alimentos, gastando combustível, né, do carro, que nós rodamos Guará, rodamos Aparecida, e tudo isso é gratificante, porque isso é uma forma de nós também ofertarmos ao Senhor a nossa vida. Nesse mundo tão corrupto, onde a palavra de Deus diz, não é? Até domingo eu falei um pouco sobre isso, ali eu pegando um gancho da irmã Rosa na abertura do culto. Deus te abençoe, irmã Rosa, minha querida, um grande abraço. Que
o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É o que está acontecendo no mundo hoje, né? Paulo instruiu já Timóteo sobre isso, para tomar cuidado. Não é o dinheiro, exatamente, não é, que é a raiz de toda espécie de males, mas é o amor que torna o homem avarento, que torna o homem corrupto, que torna o homem malicioso, não é? E de repente nós estamos vendo nesse mundo pessoas milionárias, não é, morrendo, às vezes por falta de oxigênio, que é uma coisa de graça que Deus dá. Tempo por ambição, não é? né? As pessoas, abençoar as vidas e de alguma forma sermos também abençoados. Então, vai aí o meu abraço todo especial a vocês, guerreiros do Senhor. Vai aí o meu abraço, a minha gratidão a todos os nossos irmãos do Ministério Compartilhar, que nos ajudam de alguma forma a manter aquela obra caminhando, manter aquela obra produzindo. Deus abençoe cada um. E Deus abençoe a todos vocês. Eu estou aqui apenas confirmando a bênção de Deus, porque você já é abençoado. O seu compromisso com Deus, a sua fidelidade com Deus, já mostra para você, já reflete na sua vida quem você é diante de Deus. Amém. Então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que se empenham em cada vez mais e mais fazer o melhor para a obra de Deus. Amém. Deixando um abraço também aqui, pastor. Minha família ali em Caçapava, minha tia Graça, meu primo Jefferson, Marcelo, Valéria, Didi, pessoas queridas. Deus abençoe. Graças a Deus a live tem alcançado. Muito tempo que eu não vejo eles, mas através da live tem sido a maravilha de ter alcançado, né? Tenho visto e compartilhado. Interessante, que Deus abençoe vocês grandemente. Deixo meu abraço para vocês aqui, a minha sogra, meu sogro, ao Eric, né? Esse Eric é um amigo meu que trabalha com a gente lá, homem de Deus também. Eu sei que em breve estará nos caminhos de novo do Senhor com a gente, caminhando firme em nome do Senhor Jesus. Eu espero você, meu querido, caminhando com a gente, firme, fervoroso novamente, em nome de Jesus. Essa breve luta aí será simplesmente o início para que você possa tomar essa retomada na sua vida, em nome de Jesus. E a palavra de hoje, pastor, é uma palavra bem rápida, mas a palavra que abrange tudo a qual nós estamos tratando. Abrange o momento que o mundo se encontra e abrange o momento também da lei da semeadura. Aquele que não planta, não colhe, pastor. Existe uma ordenança do Senhor, né? No livro de Gênesis, nós vamos ler, vai abordar sobre multiplicarmos, né? Plantarmos e multiplicar vocês. Existe uma ordenança. E muitas vezes nós estamos só cabendo a receber, mas esquecendo de plantar, de semear, né? E eu vejo que muitas vezes o que o mundo está passando hoje também, pastor, antes de nós entrarmos na palavra, a palavra de Deus diz que o povo de Israel sempre sofreu. Por quê? Porque sempre se afastou dos caminhos, das ordenanças do Senhor. E inúmeras vezes o Senhor livrou o povo quando clamou novamente. Hoje eu vejo um mundo totalmente desequilibrado por não ter um princípio a qual o povo de Israel teimou a vida toda não tendo, andar nos princípios do Senhor. Porque todas as vezes que eles clamaram a Deus, fizeram um jejum, apregoaram um momento de oferta a Deus, de adoração ao Senhor novamente, Deus os livrou, os justificou e nos deu de novo a paternidade, a alegria, devolveu tudo de volta. Mas parece que os prazeres, como nós estávamos dizendo, o amor, as bênçãos que Deus tem dado a nós, muitas vezes as pessoas são abençoadas, pastor, com inúmeras riquezas, né, posses, e aqui, às vezes as pessoas não têm o controle de lidar com aquilo e acaba subindo, é onde nós vemos tantas coisas acontecendo, o amor, o dinheiro, não sabendo lidar com a situação. E todas as vezes que Israel se encontrava na situação, Deus interagia e os salvava. E eu estava vendo um texto hoje lá, de uma informação, né, já não, só abrangendo um pouco para a gente ter sentido nisso, sobre o Islã, né, Afeganistão. Parece que é um princípio do que Israel viveu, né? Se for preciso deixar que esse problema interage para que o povo possa abrir os olhos novamente, entender que as coisas não estão de brincadeira, que hoje as igrejas estão sendo fechadas, então as crianças estão sendo mortas, famílias estão sendo extintas, está tendo domínio. Hoje, Deus está abrindo os olhos novamente, pastor, para a gente nos orientarmos, alinharmos, porque a palavra do Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? O senhor tem visto aí as informações que têm ocorrido, mas eu vejo que quando nós nos desviamos do princípio dos caminhos do Senhor, a nossa vida começa a perecer, pastor.
Não, com certeza. Nós vemos biblicamente, né, como você mencionou aqui, os reis mesmo de Israel, os juízes, os profetas, enquanto todos estavam obedientes à palavra do Senhor, aos estatutos, à lei, aos mandamentos do Senhor, eles prevaleciam contra o inimigo, eles venciam, eles eram abençoados. O caso do rei Ezequias, que construía máquinas de guerra e tantas outras coisas, porque a sua inteligência era muito elevada naquela época. Enquanto ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que ele fosse um rei jovem, começou a reinar com 8 anos de idade, nós vemos na palavra de Deus que ele crescia. Ele tinha uma ascensão diante dos outros impérios, diante dos outros reis, porque a sabedoria do Espírito Santo estava sobre a vida dele e proporcionava a ele um governo de bênção, de paz, um governo de vitória. Mas, porém, a Bíblia diz, quando faziam o que era mal aos olhos do Senhor, quando deixavam de andar nos caminhos do Senhor, quando deixavam de seguir o conselho do Senhor, aí eles começavam a perecer. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje são pessoas perecendo porque têm abandonado o caminho do Senhor, têm vivido um evangelho que não confronta, um evangelho que não ensina, um evangelho aonde Provérbios até fala, né? Do me dá, os filhos da sanguessuga, né? Me dá. Tudo pode. Se a pessoa ela está numa igreja, ela não alcança uma bênção, ou se a palavra vem de encontro a ela e causa algum confronto, uma crítica, né? A palavra, o Espírito Santo, ele fala com a pessoa já motiva, ela não quer mais para a igreja, ela já começa a apontar. E ela deveria se alegrar, né? Porque justamente, quando a palavra nos critica, é sinal que deve haver uma mudança. É sinal que Deus está nos chamando para um novo tempo. Analisar, né? Analisar se é correto, né? Mas hoje em dia, se o pastor for ministrar a Santa Ceia, ou um obreiro for ministrar uma Santa Ceia, e ele lê lá em Coríntios 11, onde a palavra de Deus fala, examine, pois, o homem a si mesmo, pronto, o pastor arrumou o problema. Acabou. Quem é ele para me dizer, para me examinar? Se for lido lá que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue de Cristo, pronto, arrumou o problema. Não é? E João Batista, ele vinha pregar o evangelho do arrependimento, do perdão, que produz a conversão. Ontem eu ministrava sobre Atos capítulo 3, versículo 19, Deus falava profundamente. Amém. Porque se eu não fosse confrontado com a palavra e não aceitasse a correção do Senhor, porque a Bíblia diz que se nós estamos dentro da correção e aceitamos a correção do Senhor, nós somos filhos. Mas se nós rejeitamos, nós somos bastardos. Exatamente. E às vezes a pessoa não entende que Deus é amor. E esse amor de Deus, ele tem que nos levar ao arrependimento, à mudança de vida. Hoje o que está acontecendo no mundo, as perseguições, o Islã crescendo, né? Essa outra linha do Islã, não é? Povo sincero, né? Que segue a risca. Que foi trazido para o lado do mal, mas né? segue a risca, né? E segue a risca, eles são fiéis até a morte por aquilo que eles acreditam que é verdade, que é verdadeiro, não é? Eles dão a vida por algo que eles acreditam que é verdadeiro. E pagam com a sua própria vida, se for preciso. Isso, querido, minha querida, não vai ser mudado. Porque isso é bíblico. Exatamente. Isso são sinais. Deus permitiu que a igreja fosse perseguida no passado. E Deus vai permitir que a igreja seja perseguida hoje, no presente, para que no futuro, eu e você vivamos um evangelho genuíno. Aleluia. Um evangelho que produz a salvação. Exatamente. Um evangelho que nos leva ao arrependimento e uma transformação de vida. Não apenas no nosso interior, mas no nosso interior. Porque às vezes eu sei cantar um hino, eu sei tocar um violão, eu sei até fazer uma abertura de culto, eu sei pregar uma palavra, eu sei dirigir uma célula. Mas às vezes, meu irmão, isso não entrou dentro do meu coração. Os meus pensamentos ainda são arrogantes,
minhas atitudes são maliciosas. Porque o arrependimento é algo que é produzido no coração e só Deus conhece. E isso gera fruto. Não adianta, sabe, eu falar que eu tenho uma vida de arrependimento se eu não produzo fruto digno de arrependimento. Minha vida não condiz com aquilo que eu falo, né? Porque quando a perseguição vier, quando as lutas de verdade vier, tenho certeza. Porque hoje a luta do cristão domingo é assistir o futebol, ele está cansado, ele chegou de viagem, ele tem 1001 compromissos. Então a luta dele para vencer, para ir para o culto é isso. Domingo é o dia de descansar. Mas um dia as lutas serão outras. E a Bíblia diz que muitos procurarão e não encontrarão. E hoje, meus queridos, nós temos a oportunidade de ter uma Bíblia em casa, de ter alguém por perto para ministrar a palavra. Não precisa nem sair de casa. Não precisa nem sair de casa, como você está na sua casa. E muitos rejeitam a palavra de Deus. Acho que é normal, vai mudar, e não vai. E quando aceitam apenas no seu exterior, mas o seu interior não. Meus irmãos, deixemos de brincar com as coisas de Deus. Amém, graças a Deus. Deixemos de lado os comichões no ouvido, como o irmão Leônidas pregou outro dia no livro de Judas. Exatamente. Que muitos amontoariam para si, trariam para si doutores, porque sofreriam comichões no ouvido, porque querem ouvir aquilo que traz afago para o seu ego. Satisfação, condizente com o que ele vive, né? Justamente. Mas o evangelho de confronto, que Jesus Cristo veio pregar, que João Batista, a voz que clama no deserto, veio preparar o caminho do Senhor. Esse é o evangelho que produz a salvação, porque esse produz arrependimento. Esse falava em linha reta, hein, pastor? Esse evangelho, ele não está associado às conquistas materiais, O que eu acho, o que eu ao penso, amor do dinheiro, aquilo que eu acho. penso, né? Sabe? Às vezes, Fala. infelizmente, sabe? As pessoas estão mais preocupadas em ganhar do que dar. Exatamente. E a Bíblia diz que a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor nós orarmos para pessoas do que nós estarmos sempre pedindo orações. Não cesse de fazer o bem, né? É claro que nós devemos pedir orações, sim. Nós devemos nos cobrir das orações dos santos da igreja, mas nós devemos também orar e interceder por nossa nação, por nossos governantes, por nossos líderes espirituais, Verdade. por todos aqueles que presidem, e dar honra a quem é digno de honra. E eu louvo a Deus pela sua vida, Amém. por você que está nos assistindo. Que essa palavra que o irmão Leônidas está trazendo nessa noite venha ao encontro ao meu e o seu coração e produza fruto digno de arrependimento. Porque quando chega o arrependimento, o crescimento e a multiplicação se tornam uma constante na nossa vida. E é interessante, pastor, que as pessoas hoje estão querendo só receber, né? Padecendo por necessidade. Muitas vezes não temos força para pedir uma oração, para a gente orar. Por isso necessitamos muitas vezes de irmãos para orar bem a gente. Mas esquece que a ordem, a ordenança, Deus deu a cada um de nós. A autoridade está em cada um de nós. E quando eu passo a não tomar aquilo que Deus me dá, o que cabe a mim, outro vem e rouba. É o que está acontecendo. Não é diferente. Quando você não aceita algo que Deus quer te dar, a prosperidade, a conquista, a multiplicação, o casamento, a vida do teu filho transformado, outro vai tomar conta. Pois existe uma ordenança do Senhor para que você multiplique e frutifique, para que você cresça, invista, não pare no caminho, mediante as circunstâncias que virão. A palavra tem sido lançada. Deus tem a cada live, a cada momento, a cada reunião, Deus tem aberto palavras maravilhosas ao meu e ao seu coração.
E se o seu coração, que hoje se chama uma terra, estiver preparada, a semente de Deus irá brotar em você. E essa árvore vai crescer e ela vai gerar frutos. E eu sei que esses frutos serão de conquista. Mas para que possa você colher, você precisa plantar. Você precisa regar. Você precisa cuidar. Você precisa esperar. Um agricultor, pastor, para colher uma grande safra, ele tem um grande trabalho. Ele estuda, ele entende o tempo, a estação, o momento, a hora certa, ele sabe o que fazer na terra, ele sabe tudo. Ele recolhe na hora muitas vezes o que ele planta? Não, são anos. E às vezes ele investe, às vezes não, investe pesado. Exatamente. Financeiramente, o seu tempo de trabalho. Eu falo que nós fazemos serviço para agricultores na plantação de arroz na Polônia, no Peru, e a gente vê, gastam, estudam, contratam. É um trabalho. E às vezes quando colhe ainda tem que esperar ainda, guardar um tempo, para depois vender, para investir, aproveitar o melhor tempo para vender, não é? Então a nossa vida também não pode ser aleatória ou achar que as coisas é do nosso jeito. Porque por mais que nós conheçamos, nós precisamos estar dentro da orientação da palavra, daquilo que Deus quer para nós naquele momento, naquela hora, nesses dias. Exatamente. O que Deus quer para nós nessa hora. O agricultor não sai plantando, não, quero plantar agora e sai blá, 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 não. É todo um processo. Exatamente. É todo um trabalhar, é todo um tempo de pesquisa, onde envolve, muitas vezes, pessoas capacitadas, Exatamente. pessoas preparadas, pessoas especializadas para aquele processo. Não é de qualquer maneira. Né? Não é de qualquer maneira. Por isso que nós precisamos nos orientar pela palavra. Amém. Seguir as orientações dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos obreiros, daqueles que presidem, ministram sobre a sua vida. Porque às vezes, irmão Leônidas, eu vou lá na sua casa, aí eu chego lá, vou participar de um culto no lar, em breve nós vamos retornar no culto dos lares e vai ser com força mesmo. Amém, Deus. Vai ser com força. É um novo tempo, graças a Deus. As coisas estão normalizando. E às vezes eu chego lá, irmão, lá no seu trabalho, no trabalho que você dirige lá, no culto, aí o irmão Lê chega lá e me traz uma palavra. Eu olho para o Lê e falo, não, isso não é para mim não. Porque meu coração está enganoso, está malicioso, está desconfiado. O diabo ele faz isso, sabe, Lê? Eu vejo às vezes pessoas maliciosas, desconfiadas de tudo, com reserva, sabe? Ela tem reserva. E são as pessoas que mais são enganadas. São as pessoas que mais são enganadas. Elas acham que elas são tão espertas, né? E eu louvo a Deus porque o mundo realmente leva os espertos. Exatamente. Né? Mas o céu é dos escolhidos, né? O céu não é dos espertos, dos escolhidos. Hoje, então, até existe uma ordenança para que o homem sempre cresça e produza sempre mais, mas haja um controle sobre isso, né? Não para o mal, né? Isso é um... E a produção disso tudo, ela tem que ser diante do Senhor. Amém. Regada pela bênção de Deus. Porque quando eu acato as ordens do Senhor, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, tudo flui na nossa vida. Tudo prospera na nossa vida. E a prosperidade, ela não é medida por dinheiro não, viu? Exatamente. Não é por isso. Aleluia. As pessoas dizem, não, eu sou próspero porque eu tenho 5 carros, tenho 8 casas, tenho um trabalho, ganho bem. Não. Você estudou, você se capacitou, você teve sorte. Não é? É claro que Deus também, Ele teve misericórdia da sua vida e te abençoou, porque isso para Deus não importa nada. A prosperidade não é medida por isso. Eu lembro da minha tia, né? O salarinho. Justamente. Mas toda vez que você fosse lá prestar um dinheirinho dela... Ela tinha. Sempre tinha. Por Todo quê? mundo almoçava lá. Sempre cumpriu o propósito, né? De andar com o Senhor. E é diferente a nossa vida espiritual. Deus quer um tratar em cada mim e em você. Mas para que haja uma colheita a qual eu e você queiramos, quem que não quer ser feliz? Quem que não quer, pastor, enriquecer? Quem que não quer crescer? Quem que não quer ter uma vida boa? É a palavra do Senhor. Nós teríamos melhores dias nessa terra, mas mediante a palavra do Senhor. Mas para que isso aconteça, eu não tenho que receber.
primeiramente eu tenho que plantar, eu tenho que dar, eu tenho que investir, eu tenho que cuidar, eu tenho que buscar. E Deus tem acrescentado isso em nossas vidas, na vida daqueles. Como eu disse no começo, todas as vezes que o povo de Israel se encontrou aflito longe do Senhor, buscar a Deus, a sua vida foi estabelecida. Se você acompanhar comigo na Bíblia, em Gênesis, na criação de tudo, ali já tem uma ordenança para que você entenda o que nós estamos tratando neste momento. Que há uma palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do pastor, para cada um de nós. Você tem um dom, você tem um talento, você tem algo que Deus deu para você. Por isso não diga que você não consegue. Não veja porque o outro está prosperando, o outro está crescendo, o outro está crescendo, ele está fazendo aquilo porque ele está investindo. Às vezes eu peguei, pastor, pessoas dizendo, como pode o ímpio prosperar tanto e eu que sirvo a Deus não prospero? Falei, pelo contrário, eu acho que a vida do ímpio está melhor que a sua. Porque a palavra diz que o sol nasce para justo e para o injusto. Deus não será incoerente, ou Deus não será mau em relatar uma prosperidade na vida daquele que estudou para aquilo. Agora, a salvação é outro caso, pastor, é diferente. E as pessoas confundem. Olha a prosperidade, mas não vê o empenho que ele teve para chegar naquilo. Ele plantou, ele guardou o dinheiro, né? Ele investiu, guardou seu tempo e colheu. Existe uma ordenança sobre as nossas vidas. Gênesis 1, 26, acompanhe comigo, isso ali bem breve, é bem rápido. E a palavra do Senhor diz, na criação de todos os seres viventes, olha o que Deus fez. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já começa por aí, pastor. Nada é criado igual a Deus, mas o homem, a sua imagem e semelhança. Olha só. Se a gente ler nos contextos, as entrelinhas, pastor, isso aqui nós fica o ano inteiro falando sobre isso. E seguir o texto, a nossa imagem e semelhança. E conforme a nossa imagem e semelhança. E domine sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou macho e fêmea criou. Ou seja, criou o homem e a mulher, né? Não quero entrar em detalhe de ideologia, aqui já quebra a ideologia, né? Quando Deus criou, ele criou homem e mulher. Deus é perfeito. Não tem abrangência de comentários, irmãos. E aqui é o que eu quero relatar, no versículo 28, capítulo 28, versículo 28. E Deus os abençoou. Olha só, quem abençoou, pastor? Deus. E Deus os abençoou. E lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal, tudo que se move na terra. Olha só, pastor, que lindo. Deus, ele criou tudo. Além de criar, ele já deu uma ordenança. Ele não falou, seja frutífero. Não. Ele ordenou. É uma ordenança. Multiplicai e frutificai. Ou seja, existe semente, pastor, que cada um de nós temos, dada por Deus. Agora, a minha vida só será uma vida regada de sucesso, como nós estávamos falando da plantação aos minutos atrás, na medida que eu semeio em terras férteis. Existem pessoas semeando algo que não tem nada a ver com a relação daquela justificativa daquela semente. O camarada quer plantar arroz numa terra seca. Vai nascer, pastor? Não, de forma alguma. Vai nascer uma macieira numa terra molhada? De forma alguma. Existem princípios. E Deus nos dá semente. E a semente, ela produz, irmãos. É uma ordenança de Deus. Esses dias eu estava olhando a vida do Nezinho. Vou até usar ele aqui, me perdoa pela palavra, irmão, mas eu lembro do Nezinho, né? O Nezinho. O Silvio, irmão Silvio. Silvinho. Olhava para ele, correndo para lá e para cá, roupinha tudo suja. Hoje está aí com uma família abençoada, filhos trabalhando na obra de Deus. Eu vejo que Deus sempre abençoou a família, pastor. Mas o que nós encontramos hoje são pessoas, famílias desestruturadas, sabe por quê? Porque tem semeado, e quando semeia mal, pastor. Ou, aliás, hoje não tem nem semeado. Hoje as pessoas estão correndo direto para receber e colher, sem antes buscar o princípio de todas as coisas. Porque o princípio diz que frutificai.
Para mim frutificar, eu tenho que plantar, pastor. As pessoas já querem colher. Que jeito, pastor? Hoje eu vejo campanhas em igrejas, campanha da bênção, campanha da prosperidade, campanha não sei do quê, mas não vejo campanha da plantação, campanha de semear a vida do irmão que se encontra lá na dificuldade, campanha de abrir um dinheiro do bolso, como o senhor estava dizendo, abençoar uma família que está caindo. Eu não vejo. Pois a Bíblia diz que é melhor eu dar do que receber. Receber é dar, dar é semear, é você plantar. Talvez hoje você não colha, mas amanhã a sua vida vai condizer com o que você plantou hoje. Aí um amigo meu veio falar para mim assim: irmão, estive 5 anos dentro da igreja. Parece que eu não consegui nada. Falou assim para mim, pastor. Eu fiquei admirado, olhei para ele assim, falei: ô louco, irmão, que é isso? Mas parece que nessa vida que eu estou agora fora da igreja, curtindo, bebendo, saindo, catando a moerada, eu estou prosperando. Eu falei para ele: é engano seu. Porque até então, o que você está vivendo hoje, dessa bonança, é fruto de oração do tempo que você teve 5 anos dentro da igreja. Porque eu perguntei para ele: quanto tempo você está fora da igreja? Ah, faz uns 2 meses. Em 2 meses ninguém colhe, pastor. Nada. Ele está colhendo o que ele plantou de 5 anos atrás. Agora eu falei para ele: eu quero ver daqui 5 anos como vai estar a sua vida longe do Senhor. Aí ele estava os olhos para Se mim. Jesus não voltar antes desses 5 anos. Você entendeu, pastor? Existe um processo. Planta, colhe. Mas a pessoa tem atropelado, pastor. Infelizmente, a gente identifica hoje que muitos não vão para a igreja, para o templo, com um verdadeiro propósito. Exatamente. Que é adorar, que é servir. Jesus não veio ao mundo para ser adorado. Ele veio ao mundo para servir, para semear a sua própria vida. Ou seja, ele semeou a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele morreu para que hoje a vida de Jesus Cristo fosse manifesta na minha vida e eu pudesse ter vida e a ter em abundância. Infelizmente, muitos estão buscando a Deus e não é errado buscar a Deus para adquirir bênçãos materiais. Isso não é a essência do homem, né? Mas a prioridade não pode ser as bênçãos materiais. As coisas materiais nunca podem ser prioridade na nossa vida. A verdade é essa. Até porque as coisas materiais são consequências de uma oferta, de um plantio espiritual. Quem nunca viveu isso, né, pastor? Justamente. Então, o que acontece hoje, o foco? Quando a pessoa não alcança o que ela quer materialmente, ela muda o foco dela, ela muda os propósitos. Porque, na verdade, às vezes, ela até saiu da vida secular, mas o secularismo não saiu de dentro do coração. É igual o camarada diz, né? O camarada saiu da favela, mas a favela não sai dentro do cara. Não é? Tem cristãos que infelizmente são intitulados cristãos, mas assim, o secularismo não saiu de dentro dela. Ela saiu do secularismo, mas aquilo não saiu de dentro dela. Ela saiu da carnalidade, mas a carnalidade não saiu de dentro do coração. Eu me lembro da palavra da mulher cananeia, né? Mulher cananeia. Ela se vestiu como judia, se portou como judia, mas Jesus ninguém se engana. Justamente. Jesus sabia quem era ela. E isso fez com que ela se arrependesse. Exatamente. Moveu o coração dela para que ela visse quem realmente ela é. Porque a palavra de Deus, ela nos dá um choque de realidade e nos mostra quem realmente nós somos e quem realmente nós devemos ser. Exatamente. Então, quando Deus cria o homem e fala para ele frutificar, para ele multiplicar, Deus está falando para ele primeiro plantar, porque a colheita seria certa. Exatamente. Não é? Hoje as pessoas querem a multiplicação, querem frutificar, mas não querem plantar. Pagando o preço para isso. Não conseguem se entregar, não conseguem servir. Querem ser servidos, mas não conseguem servir. Aí, infelizmente, né, ficam vivendo as suas fábulas, as suas mentiras evangelísticas.
Porque tem muitas mentiras evangelísticas. Tem gente vivendo no mundo de Marte, achando que está na Terra. Sabe? Pregando o evangelho fácil, que não precisa de comprometimento, que não precisa de arrependimento, que não precisa perdoar. Exatamente. Um evangelho aonde eu só frutifico e multiplico, mas eu não preciso plantar, eu não preciso me dar. Um evangelho que todos querem ser Senhor, mas ninguém quer ser servo. Um evangelho que todos querem ser primeiro, mas ninguém quer ser o último. E o evangelho ele diz totalmente o contrário. Ele diz que aquele que quer ser Senhor, que seja primeiro servo. Aquele que quer ser o primeiro, que seja derradeiro último. Seja o último. E nós precisamos resgatar isso na nossa vida, queridos. Eu conheço ler há muito tempo, conheço ler antes dele aceitar Jesus Cristo e conheço ele depois, agora. Como está há muitos anos, tive oportunidade de vivenciar a vida dele nas duas etapas. Tive a oportunidade de pregar o Evangelho para ele. Tive a oportunidade de, sabe, batizá-los como batizei o pai dele, como batizei muitos ali da família. Amém. E hoje a gente vê que está colhendo algo que foi plantado há muito tempo atrás. Colhendo algo que os nossos irmãos plantaram. Colhendo algo, porque o que nós estamos colhendo hoje, nós apenas continuamos a semeadura, mas alguém pagou com a sua própria vida lá atrás. Jesus Cristo pagou com a sua própria vida. Mártires pagaram com a sua própria vida. Para que hoje eu e você pudéssemos apenas dar continuidade a essa sementeira. E o que Deus espera de nós, queridos, é realmente, não é o evangelho do extremismo radical, não. Nada. Porque até então o evangelho é leve, é agradável. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Eu amo o que eu faço, pastor. E humilde de coração. Eu não vejo nenhum empecilho. O problema, as pessoas acham que o evangelho é pesado. O evangelho não é pesado. O pecado sim te traz um peso grande e não faz com que você possa, né, adquirir uma coisa que é leve e suave. Aí vive na carga do pecado achando que está no crédito. Né? E afundando cada vez mais. Que são coisas boas para a vida. Exatamente. Antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero que ler um versículo que Deus acabou de colocar no meu coração. Na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo número 12. É muito interessante, queridos, porque quando Jesus fala da sementeira, do plantar e do colher, do crescer e do multiplicar, João capítulo 12, versículo 24 diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nessa noite, você que está assistindo essa live, saiba que às vezes nós não estamos produzindo, multiplicando, crescendo, colhendo, porque nós até caímos na terra, mas nós não morremos. Não há morte no orgulho, não há morte no eu, não há morte nos falatórios profanos, nos falatórios maliciosos. Felizmente, sabe, Lê, a gente vê hoje em dia muitas rodas de pessoas as quais são até mesmo cristãos. E a Bíblia chama isso de chocarrice. Chocarrice. E elas estão juntas ali reunidas, não para falar de salmos, não para contar testemunho, não para falar das bênçãos do Senhor, mas para falar mal de um pastor, para falar mal de um irmão, para colocar em xeque às vezes a idoneidade de um cristão. Foi o que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, pastor. Outras vezes eu sou dentro da igreja,
aonde um casal, seja qual for, se encontra dificuldade, eles não trazem o momento que a igreja tem que fazer, em orar, abençoar, para que Deus traga paz naquele casamento. Mas estão preocupados com quem foi, com quem não foi, esquece totalmente de julgar, de condenar, de avaliar. Isso são sementes, pastor. São sementes. E a vida dessas pessoas condizem igual ou pior aquele casal está viciando. Justamente. Temos que ter cuidado com isso, pastor. Justamente. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco. Comigo e com você. Amém, Deus. Morra. Morra para o mundo. Morra para as malícias, os falatórios profanos, o julgamento premeditado, o julgo temerário. E viva para Jesus Cristo. Porque a hora que você morrer, você vai dar muito fruto. Aleluia. Você vai ver a mudança da sua família. Você vai ver a salvação da sua esposa, do seu marido. Você vai ver a salvação dos seus filhos, que estão perdidos cada vez mais e mais. Às vezes, filhos que ouviram a palavra, que até conhecem o Evangelho, mas que estão perdidos justamente por conhecer um Evangelho que não transforma, por conhecer um Evangelho que não existe, um Evangelho do autoconhecimento, do auto-julgo, um Evangelho que se avalia da maneira que pensa, um Evangelho aleatório. Conheço, sabe, irmão, muitas pessoas estão perdidas por causa disso. Elas até conhecem a palavra, mas interpretam da forma deles, da maneira deles, e querem colher, e querem frutificar e multiplicar. Mas nessa noite Deus está tendo misericórdia. Aleluias. E está falando conosco, para que possamos viver um evangelho de transformação, semeie coisas boas, né? De conquistas interiores e conquistas espirituais. Porque a hora que você conquistar aquilo que é espiritual e semear em terra fértil, aleluia, que é o reino de Deus irá colher e a sua justiça, você vai ver que as coisas mudarão. Você vai ver que a sua mente vai mudar. Você vai ver que o seu coração vai mudar. Você vai ver que a forma de olhar as coisas será diferente. Nós vamos louvar ao Senhor. E daqui a pouco nós vamos orar. E se houver alguém enfermo assistindo essa live, será curado em nome de Deus. Amém, Deus. Se houver alguém desempregado, se houver alguém passando por lutas e tribulações no casamento, em nome de Jesus, Deus. Filhos perdidos, eu creio, Senhor. Deus é fiel. Amém, e a palavra liberta. Eu não estou pregando aqui um evangelho que te dá carro, casa, sei lá, qualquer coisa. O evangelho tem poder para fazer isso. Mas estou pregando o evangelho que resgata o perdido, o necessitado, o aflito, glória, e leva até os braços do Pai. Obrigado, Senhor Jesus. É esse o evangelho que eu prego. O evangelho do Deus de paz que esmaga a Satanás. Amém, Deus. O evangelho que não prepara o homem para o mundo, mas prepara o homem para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Foi por isso que ele morreu, né, pastor? Glória a sua vida para que nós pudéssemos estar com ele. Por isso, irmão, mediante a tudo que você fez até agora, analise. Comece a rever. Plante o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é santo. Semeie o que é bom. Não pare seus ouvidos por nada nessa hora. Pois o reino de Deus se achega a você nessa hora, através dessa palavra dessa noite. E você irá dar frutos, pois o Senhor é contigo em nome de Jesus. Por isso, louva Ele nessa hora. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu
Senhor, sempre o adorarei com amor. Essa é a oração. Essa é a palavra de Deus. Por isso não se perca em meio a pensamentos, em coisas materialistas, mas se firme na palavra do Senhor, que quer trazer liberdade ao teu espírito, ao teu ser nessa hora. A maior preocupação de Jesus não é somente satisfazer uma vida de riqueza aqui, pois tudo perece, tudo passa. Mas a maior riqueza que um homem pode ter é a paz, a alegria e a certeza do Espírito Santo de Deus que habita em você, e Ele levará para morar com Ele, em nome de Jesus. Por isso, erga a tua cabeça, aceite esses conselhos do Senhor. Você é mais que abençoado. Você tem uma palavra de multiplicação. Você tem uma ordenança de Deus sobre a sua vida. Deus soprou algo especial sobre você, que é esse Espírito que está em você nessa hora. E você tem um potencial para multiplicar, crescer e ser novo. De novo. Receba isso nessa hora, em nome de Jesus. Assim como o pastor diz, não são meras palavras, não são contos de fábulas, mas há poder no nome de Jesus e na sua palavra. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos agora então estar orando. Você que nos acompanha, creia no milagre de Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Ore conosco e creia que Deus é fiel. Amém, Jesus. Amém? Graças te damos, Pai, por essa noite maravilhosa. Mais uma live que se encerra, Pai. Este momento, mas a Tua palavra eu sei, Deus, que ela está trazendo nessa hora, Pai, um alimento para essa vida, Deus, que está acolhendo neste momento, Pai. Sei, Deus, que são situações difíceis, que são difíceis de mudar automaticamente, Pai. Mas o crescimento, Deus, de uma árvore, após uma semente como essa foi lançada, Deus, ela tem um período de crescimento, Pai. Por isso, Deus, ajude, Pai,
a este meu irmão, essa minha irmã, Pai, a guardar essas palavras em seus corações, Pai. Deus, arranque, Senhor, todo o processo, Deus, de incredulidade, de sofrimento, de pensamentos mundanos, de negativismo, Deus, de crenças erradas, Pai. E essa palavra fecunde, e essa terra seca, essa terra, Deus, que este coração, que esse meu irmão, que se nessa hora, se torne fértil para receber essa semente. E ela cresça. E ao decorrer do seu crescimento, Pai, no tempo certo, ela produza o fruto ao qual traz alegria a este meu irmão, a esta minha irmã, Pai. Encerramos essa noite, Pai, mas não da Tua presença, não dos Teus preceitos, do Teu conhecimento, Pai. Nos guarde, Deus, nessa noite. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Deus, guarda essa palavra para não ser roubada. E que sejamos, Deus, gratos por este amor maravilhoso, por Teu amor imensurável, que nos perdoa, que nos abraça, que sempre está nos instruindo, Deus, a termos dias de paz neste mundo tão turbulento, Pai. Em nome de Jesus, graças te dou por este momento, pela minha família, pela vida da nossa igreja, pela vida do meu pastor, pela vida, Senhor, desses meus ouvintes, desses que assistem, daqueles que irão assistir, pela vida de todas as famílias desses meus amigos, Pai. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. E veremos a multiplicação sendo gerada em cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Gostaria de fazer uma oração específica. Amém, Deus. O Espírito Santo tem falado ao meu coração e hoje essa palavra de multiplicação, de frutificação. Tem uma mulher que está assistindo aqui essa live e Deus tem mostrado aqui no momento que eu estava orando agora que esse casal está muito triste porque não conseguem gerar filhos. Aleluia. Oh, Jesus. O Senhor está me mostrando agora. Aleluia. Arrepiou, pastor. O Senhor está me mostrando. Eu sinto também. Aleluia. Oh, aleluia. eu quero dizer a você, mulher. Aleluia. E você, marido, vocês estão... Obrigado, Jesus. Se essa palavra chegar até vocês, Aleluia. ou se vocês já estiverem assistindo essa live nesse momento, aleluia, Senhor. Coloque a sua mão sobre a sua barriga. Obrigado, Deus. O Senhor vai gerar um filho nesse ventre. Amém, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor bem ouve as nossas orações. E essa pessoa que está assistindo essa live, que essa mensagem está chegando até ela, ela sabe que é com ela que o Senhor está falando. E ela receberá um fruto. Amém, Deus. O galardão do fruto do seu Em nome filho. de Jesus, Senhor. Um filho que trará muita alegria e paz. Traga paz nesse coração, Deus, em nome de Jesus. E essa criança vai promover a salvação nesse lar. Em nome de Jesus. Essa Deus. criança vai promover, aleluia, Amém, a libertação nessa família. Porque a partir de hoje suas vidas nunca mais serão a mesma. Em nome de Vocês servirão o Senhor Obrigado, Jesus. em gratidão. E suas vidas serão transformadas em nome de Jesus. Amém, Deus. Eu te abençoo agora em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. E declaro toda a esterilidade que havia nesse ventre, que caia por terra agora, está caindo por terra. Em nome de Jesus, Deus. E o Senhor faz de você estéril, mãe de filhos. Para a Amém, glória Deus. Em do nome de Senhor. Jesus. Se você pode dizer comigo amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Deus. E como prova de que Deus realmente está falando com você, eu não sei quando que essa palavra talvez esteja até chegando a você. E se não chegou, ainda vai chegar. E você verá que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Deus mudará os propósitos e os planos da sua vida a partir de agora, a partir de hoje. Em nome Amém, de Jesus. Deus. Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação, pelos nossos superfãs que compartilham. E faça isso. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Ministério Compartilhar. Curta também a nossa página, @Igreja Compartilhar, aí no Facebook.
Nós sempre temos uma mensagem de edificação para a sua vida. Oramos por vocês, para que Deus abençoe a sua vida. E eu faço um convite também especial a você. Participe conosco no culto, junte-se a nós no louvor, na adoração. Conheça o melhor de Deus para a sua vida. Nós estamos ali na Rua Coronel Tamarindo, número 218, bem em frente ao Supermercado Extra, no bairro da Pedreira, na cidade de Guaratinguetá, aonde muitas pessoas têm encontrado refrigério para a sua alma, porque têm encontrado a palavra de Deus. E quando nós encontramos a verdade que liberta, Jesus age e trabalha na nossa vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmão Lê, mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Obrigado a vocês todos. É um prazer ver o chat aí movimentado. E creio, pastor. Essa palavra nós iremos aí colher frutos. Ver os frutos. Em nome de Jesus. Porque assim, quando o Senhor orava aí, a presença de Deus era notória, pastor. Testificando algo maravilhoso. E se essa pessoa acolher essa palavra, ela vai receber esse milagre, pastor. Com certeza. Em nome de Jesus. Uma boa noite a vocês. Deus abençoe. Até quinta-feira, aos irmãos da igreja. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma noite abençoada. Um resto de semana mais que produtiva a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, minha tia, meu tio, os pessoal de fora, ao Ítalo, que está lá em Mogi das Cruzes. Um abraço à família. Um abraço aos meus amigos que estão aí. Eric, creia na palavra de Deus, a vitória é sua. E é isso aí. É acreditar, ter fé, tomar posse. Pois quando a palavra é liberada, ela vem direto de Deus, pastor. Com certeza. Amém? Em nome do Senhor Jesus, boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira que vem, com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Ótimo restante de semana na presença de Deus e que as misericórdias do Senhor sejam sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus. Graça e paz. Até lá. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Amém, Deus. Responde o chat, ó. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Sua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.